Graça e paz, irmãos. Amém. É sempre uma alegria e sempre uma grande bênção estar aqui congregando com os irmãos. Eu não sei os irmãos, mas eu já fui muito ministrado durante o Glória a Deus. a gente entender essa salvação, a gente entender esse Jesus que morreu pelas nossas vidas, esse Jesus que se entregou por nós, porque tudo aquilo que nós temos, irmãos, nós não merecemos, é tudo pela graça. Então só isso já nos basta. E nós temos muito mais do que nós merecemos, né? E muito mais do que nós precisamos. Deus é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos um texto muito conhecido com os irmãos, que é o texto da mulher de Samaria, muito conhecido como a mulher samaritana, que está em João 4, no verso 4. Eu gosto muito do livro de João, particularmente, talvez seja o meu livro preferido da vida. Isso mesmo. Eu vou falar outros versículos também, mas agora nesse momento eu vou ler só esse, João 4. O livro de João, ele é um livro diferenciado dos outros três evangelhos. O livro de João, ele tem uma preocupação muito grande em mostrar os encontros que Jesus tinha. Porque enquanto os outros evangelhos mostravam as curas, as maravilhas, aquilo que Jesus operava, João também mostra. Mas João não mostra só essas maravilhas e essas curas físicas, mas ele mostra a maravilha do encontro com Jesus, a maravilha da transformação que este encontro com Jesus faz na nossa vida. Porque se não há uma transformação, não houve esse verdadeiro encontro. Então, por isso que o livro de João me encanta tanto. E a história desta mulher, ela é uma história com muitas nuances. Ela é uma história... É só um detalhe. Vai aprender com 3 anos. Vou aprender. A história dessa mulher, ela é uma história com muitas nuances, com muitos detalhes. Nós estamos no finalzinho de ano, né? Daqui a uns 15 dias, hoje é dia 6, 8, um pouquinho mais, né? A gente está virando o ano. E a gente já começa com aquela retrospectiva. Gente, o que eu deixei de fazer? O que ficou faltando? E já começa a criar expectativas para 2025. E a história dessa mulher é uma história que nos faz pensar. E realmente isso é importante. Todo final de ano é um momento para nós pensarmos sobre isso. Mas o mais importante é nós entendermos se esse encontro que nós tivemos com Jesus, porque nós estamos aqui hoje porque nós tivemos um encontro com Jesus, amém? Amém. Ninguém veio aqui hoje porque não tinha o que fazer, porque não tinha para onde ir. Nós viemos aqui porque nós tivemos um encontro com Ele e nós sabíamos que Ele estaria aqui nos aguardando. Nós teríamos algo para viver hoje também, novamente com Ele, porque isso se renova todos os dias. Mas esse encontro com Jesus tem transformado o que nas nossas vidas? Isso é algo para nós repensarmos. O que este encontro com Jesus fez nas nossas vidas em 24? E o que este encontro com Jesus vai fazer em nossas vidas em 25? E o texto, inicialmente, nós vamos ler só o 4. E ele é profundo, e ele diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Querido, Jesus, ele não se move, ele não se movia emocionalmente. Jesus se movia profeticamente. Tudo que Jesus fazia, tudo que está descrito na palavra de Deus, tinha um propósito, estava escrito para a eternidade. A gente vê vários episódios na palavra de Deus, onde Jesus passava uma madrugada inteira orando, para encontrar, para escolher os discípulos, para definir quem seriam os apóstolos. Jesus passou uma madrugada inteira orando. Jesus tomava decisões a partir dos momentos que ele tinha com o Pai. Ele não tomava as decisões aleatoriamente. E nós muitas vezes tomamos decisões por emoções. Tomamos decisões
por sentimentos. Aí eu estou sentindo. Mas nós vemos claramente aqui que era-lhe necessário. Havia um propósito, havia um porquê. E a história nos relata isso. E eu sou muito repetitiva, aqui eu prego menos, pastor, então eu posso repetir. Eu falo que a Bíblia, irmãos, tem spoiler. Na nossa vida não tem. Então eu já estou contando uma história que vocês já sabem como termina. Mas a nossa vida a gente não sabe como termina. Nós entramos numa situação, numa luta, numa dificuldade, e a gente não sabe como ela termina. Mas nós que cremos em Deus, nós que tivemos já neste encontro com Jesus, porque essa mulher aqui no início da história não tinha tido, nós temos uma certeza, mesmo sem um spoiler, mesmo sem saber como termina, nós temos uma certeza que nós não passamos pelo processo sozinhos. Nós temos uma certeza que nós passamos os desafios, que nós passamos pelas lutas, que nós passamos acompanhados pela presença do Espírito Santo, que nós passamos acompanhados por Jesus, que Ele nos fortalece, que Ele nos sustenta. Essa certeza tem que estar conosco. Porque o Deus que nós servimos, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Essa certeza nós temos. Essa mulher ainda não tinha, mas nós já temos. Então eu não sei como foi o seu 24 e muito menos como será o seu 25, porque eu sei como foi o meu 24. Eu sei as dores do meu 24. Eu sei os desafios do meu 24. Eu sei os lutos do meu 24. Mas eu afirmo para os irmãos aqui, não passei por nenhum deles sozinho. Nem nos momentos em que eu estava no meu quarto de joelho, chorando, sem dizer uma palavra, eu estive sozinho. Porque o Espírito Santo me confortou, o Espírito Santo me sustentou. E o Senhor sempre disse comigo: filha, você não está sozinha. Eu não sei como eu vou passar o meu 25, mas eu sei que eu não passo por ele sozinha, porque é necessário. O Senhor está comigo o tempo. E a história, irmãos, é muito interessante, porque quando essa mulher chega naquele lugar, ela encontra um homem. E quando nós não temos essa experiência com Jesus, quando nós não temos um encontro com Jesus, nós temos uma perspectiva errada desse Jesus. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela chega naquele lugar e ela vê um homem. É a primeira impressão dela. E ela olha, eu imagino a cara feia que ela deve ter feito. A história dessa mulher era muito ruim, porque era uma mulher que as pessoas apontavam o dedo para ela. E não precisa ser uma mulher que teve 6 maridos, não. Você pode simplesmente não agradar que as pessoas já apontam o dedo para você. Ou eu estou falando alguma coisa errada. As pessoas sempre vão apontar o dedo para nós por qualquer outro motivo. E nós nunca vamos agradar as pessoas de uma maneira geral. A gente tem que estar preocupado se nós estamos agradando a Deus. Nós temos que estar preocupados se nós estamos dentro do projeto de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. A história daquela mulher era muito difícil, principalmente naquela época. Então nós entendemos que aquela mulher já estava indo fora do horário dela, vocês já ouviram isso? Não se buscava água meio-dia. Ela não queria conversa, ela não queria relacionamento, ela não estava a fim de ouvir piadinha, de chegar naquele poço, tendo que buscar água, porque ela buscava água, ela morria de sede, e já ouvia a piadinha: chegou, hein? Ó, lá, aquela lá. É, porque nós somos santos, você sabe, né? Pois é, mas é, porque é assim, as pessoas têm o hábito de nos escanear, as pessoas têm o hábito de apontar o dedo, as pessoas gostam de apertar a ferida. Mas independente do que as pessoas façam ou pensem a nosso respeito, o nosso Jesus não é assim. E Ele podia ser assim, porque Ele é perfeito, Ele é santo, mas o nosso Jesus não é assim. E quando ela chega naquele lugar, esperando que não ia encontrar ninguém, ela não encontra só uma mulher venenosa, ela encontra um homem. Aí ela já se aborrece. E quando ela olha, não era só um homem também, era judeu. Ela, agora a coisa ficou ruim pro meu lado. Eu encontro um homem, eu encontro um judeu, e ele ainda vai e fala com ela. E, irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem a história, havia um problema sério
entre judeus e samaritanos. Porque João é muito bonzinho. Ele diz assim: os judeus não se davam com os samaritanos. Não era tão simples assim, não. Havia um ódio mortal entre eles. Se um cortasse o pão, o outro não comia daquele pão. Porque lá na época de Salomão, só para os irmãos entenderem, eu não vou contar a história toda. Na época de Salomão, quando Salomão morre, o filho de Salomão, totalmente sem juízo, o filho de Salomão, Roboão, ele age por emoção. Ele não age por direção de Deus. Ele não age por sabedoria daqueles mais velhos. E ele toma uma decisão aonde o reino racha. E o reino, então, que era um reino, que era o povo de Israel, se torna dois reinos. Se torna o reino de Judá e o reino de Israel. E lá na frente, esses reinos, eles são, outros povos invadem, o reino de Israel é tomado pelo povo da Síria, e o reino de Judá lá na frente, depois da época de Daniel, os irmãos conhecem a história de Daniel, é tomado por Nabucodonosor. A diferença é que o povo de Israel tinha como centro lá deles, né, o centro deles lá da cidade, Samaria. Eles se misturam de tal forma com os assírios que depois não sabem quem é quem. Só que o povo de Judá consegue manter a cultura, consegue manter a liturgia, consegue manter as regras. Então os judeus se sentiam melhores do que os samaritanos, já que os samaritanos se misturaram lá com o povo. E os judeus não, eles estavam na Babilônia, mas eles conseguiram se manter separados. Então, eles de repente viraram e falavam que não eram irmãos, eram primos. Já ouviram esse termo? No meio cristão? Nós não somos irmãos, não, são primos, né? As pessoas têm hábito de dizer isso. Pois é, quem somos nós para dizer que alguém é uma coisa ou não? Só Deus pode dizer isso. Mas era mais ou menos isso. Então, na cabeça daquela mulher, a situação era extremamente complicada. Cheguei para tirar minha água, preciso pegar a água, mas tem um homem judeu sentado ao lado do poço. Não tem nem como eu desviar dessa figura. E ele ainda puxa a conversa com ela. E a maneira como Jesus chega até nós é maravilhosa, porque ele se dirige a ela como se ele precisasse dela. Porque ele podia ter virado para ela e falar assim: eis que vejo que tu não és fácil. Não podia? Claro que podia, ele pode. Mas ele vira para ela e fala assim: dá-me de beber. E ela, ainda arrogantezinha, vira para ele e fala assim: quem tu pensa que é, rapaz? Tu é um homem judeu, você não tem nem como tirar água daí do nosso pai Jacó. Você acha que essa bebê é como? E aí começa a conversa. Porque a gente só conhece alguém quando a gente tem relacionamento. E para ter relacionamento, a gente tem que conversar. Isso é todo dia. Se você não ora, se você não lê, porque você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, você ouve a Deus. Isto é conversa, isto é relacionamento. Quando esta mulher começa a ter relacionamento com Jesus, ela começa a entender que não era apenas um homem judeu. Tinha algo mais naquele homem, porque ele fala de um jeito diferente. Ele fala coisas que nenhum outro homem tinha falado para ela. E a conversa começa. E conforme Jesus vai falando, Jesus diz algo que ela queria ouvir. Jesus diz para ela o seguinte: olha, se você conheceras o dom, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ela: opa, não tem que vir aqui mais pegar água? Ah, essa água eu quero. Porque Jesus começa a tocar em algo que ela entendeu que era material. Não precisava mais vir aqui ver a cara dessa gente, não precisava mais carregar peso. Eu quero isso para ela. Então a primeira coisa que ela entende é que Jesus podia suprir uma necessidade física dela. E quantas vezes, irmãos, nós não nos relacionamos com Jesus por algo desta terra? E está errado isso? Não, não está errado. Porque Jesus é tão bom que pela graça dele nós temos coisas nesta terra, coisas que nós nem precisamos. Porque nós não precisamos, né, meninas, de 50 pares de sapato. Nós só precisamos de um para caminhar. Mas Deus é tão bom que a gente tem mais de um, né? Deus é muito bom.
devagarzinho. E ele continua conversando. E aí ele vira e toca na ferida. Um jeitinho. Ele vira para ela e fala assim: é seu marido. Aí ela gelou, né? Não tem marido. Ah, não? Disseste bem. Porque você já teve 6, né? E esse que está contigo não é teu marido. A visão dessa mulher muda. Porque ela vira para ele e fala assim: vejo que é esse profeta. Ela chega no poço, ela olha para aquele homem e ela fala: um homem judeu. Começa o relacionamento, começa a conversa. E ela olha o profeta. E ela continua conversando. E conforme a conversa continua, ela entende que aquele homem não era um homem judeu apenas, que aquele homem não era apenas um profeta, mas ela entende que aquele homem era o Messias, aquele que os profetas disseram que viria. Mas por que ela entende isso? Porque houve relacionamento, houve comunicação. Irmãos, na hora que essa mulher entende isso, ela entende a necessidade de adoração. Eu comecei a palavra dizendo o seguinte: eu não sei os irmãos, mas eu já fui ministrado. Não foi isso que eu disse para os irmãos. Porque, irmãos, o louvor tem este poder. Nós estamos durante o louvor entregando para Deus algo que Ele nos deu. Entendam isso. Nós nunca entregamos para Deus algo que Ele não nos deu. Quando Ana chega diante de Eli e diz para ela: olha aqui, eu estou te entregando Samuel. Muita gente deve ter falado doida. Não tinha filho. O único filho que Deus está dando, ela está entregando, ela está dando para ele. Não. Ela estava entregando aquilo que Deus já tinha dado para ela. Quando eu entrego um dízimo na igreja, quando eu entrego um trabalho na igreja, quando eu entrego um louvor, quando eu entrego uma palavra, quando eu entrego o meu tempo na igreja, eu estou entregando aquilo que Deus já me deu. Nós não temos como entregar nada para Deus que Ele já não tenha nos dado. E nós somos abençoados, olha como Deus é maravilhoso. Nós somos abençoados entregando para Deus o que Ele já nos deu. Ana teve mais de 4 filhos, eu não sei, alguém lembra aí, me fala. Ela teve mais outros filhos, porque ela entregou para Deus aquilo que Deus não tinha dado para ela. E essa mulher entende isso. E naquele momento, irmãos, ela larga o cântaro. A sede emocional, a sede espiritual daquela mulher foi sanada. Porque a palavra de Jesus penetrou na vida dela. Porque ela diz o seguinte: olha, entendi que você é o Messias. Entendi que a tua palavra é uma palavra de verdade. Eu entendi que a tua palavra é uma palavra profética. Mas os judeus, que são os purinhos, que são os santos, eles dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E os samaritanos dizem que é aqui, no Monte Gerazim. E ele diz uma palavra que nós adoramos dizer, né? Todo mundo conhece. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito. É lindo, é lindo. E é verdade. Será que nós temos adorado ao Pai e o Espírito em verdade, irmãos? Sabe como se adora ao Pai e o Espírito em verdade? Em verdade é um conhecimento. É você entender o que você está fazendo. Adorar o Pai em verdade é conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade você libertará. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando nós estávamos cantando os louvores aqui, os louvores falavam sobre isso. Ele morreu pela minha vida. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou. E por isso eu estou dando brados de vitória. Por isso eu estou glorificando. E por isso eu estou aplaudindo meu Jesus. E por isso ele é digno de toda a glória. E por isso meu corpo se movimenta. E por isso eu fico maravilhada. Não tem como eu não exultar esse Deus, esse Jesus que morreu pela minha vida. Não tem como eu participar, eu não me envolver no louvor, aonde eu falo, aonde eu declaro que esse Jesus morreu pela minha vida. Isso é conhecimento. Em espírito, adorar é você se entregar, é você se rasgar. É você não se preocupar, por exemplo, se o pastor Juarez está olhando você pular.
Se entregar é você não estar preocupado se o pastor Márcio viu você bater palma. Em espírito é você glorificar a Deus. Meu Deus, obrigada. Glórias eu te dou, Senhor, porque hoje eu estou de pé. Senhor, glórias eu te dou porque eu estou respirando. Eu consigo enxergar, eu consigo andar. Irmãos, eu passei por uma cirurgia. Só quem passa por essa cirurgia sabe como é que é. As dificuldades, as limitações. Antes de eu operar, eu já estava andando de muleta. Eu ficava sentada na cadeira. Eu não podia louvar a Deus em pé. Eu só mexia os braços. E eu olhava os irmãos que estavam em pé adorando a Deus e falava, meu Deus, a hora que eu sair dessa muleta, ninguém me segura mais. É glorificar a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. E a gente não glorifica. Em outros momentos da vida nós estamos glorificando. Às vezes a gente anda um dia inteiro para lá e para cá, mas chega na igreja, estou cansado. Ah não, estou cansado, está muito quente. Mas durante o dia você não esquentou a cabeça com isso. Mas aqui que é a casa do teu pai, aqui que é o lugar de você se entregar, aqui que é a vontade de você botar tudo diante dele. Deus, obrigada pela minha vida. Irmãos, quantas pessoas foram ceifadas nesses anos atrás aí, mas Deus nos permitiu fôlego de vida. Deus nos permitiu chegar agora, 8 de dezembro de 2024, chegar hoje neste culto para sentir a presença e a ministração do Espírito Santo. Isso é adorar em espírito e verdade. Entender que eu cheguei até aqui, que o Senhor me deu fôlego de vida para chegar até aqui. Então eu vou adorar em espírito e em verdade. E ela larga o cântaro. O que tem sido o teu cântaro? Todos nós temos um cântaro. Todos nós temos algo que nós dizemos para nós mesmos, não posso largar isso, não preciso disso. Eu sei que os outros vão falar, mas eu preciso disso. Larga. E Deus está falando contigo. O que você precisa largar. O que tem te atrapalhado de cumprir totalmente o que Deus tem te chamado para cumprir. O que tem te atrapalhado de viver plenamente o Evangelho de Deus. Irmãos, a maioria de nós, com toda a liberdade aqui, com todo o cuidado, pastor Juarez, a maioria de nós vivemos muitos anos enlatados religiosamente. Nós temos uma liberdade hoje, irmãos. Vamos usufruir dessa liberdade. Deus hoje está dizendo para nós, joga esse cântaro fora. Joga essa caixinha fora, joga essa religiosidade fora. Tem gente que não tem isso. Tem gente que não foi liberto dessa religiosidade, mas Deus nos deu essa graça. Deus nos libertou dessa religiosidade. Essa mulher, nesta hora, pegou a religiosidade dela, deu uma pernada, jogou longe. Ela falou, não quero mais isso na minha vida. Eu quero louvar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero viver plenamente esse evangelho. Essa mulher saiu e foi para a cidade falar do Messias que ela havia encontrado. Encontrei o Messias. Ela foi para a cidade, ela não estava nem aí com o que iam dizer sobre ela. Uma mulher que ia meio-dia buscar água, porque estava preocupada com o cara feio das mulheres da cidade. Ela saiu sem cântaro e foi para o meio da cidade para dar do Messias que ela encontrou e não estava mais preocupada com as opiniões a respeito da vida dela, porque agora o interior daquela mulher era outro. A mágoa dela havia sido sanada, os problemas emocionais dela haviam sido sanados. Agora o que tinha dentro daquela mulher era um rio de águas vivas. E se a água está viva, irmão, ela está brotando, ela está brotando, ela não tem como, ela não para, ela é viva. Quando há um rio de águas vivas dentro de nós, que salta para a vida eterna, ele tem que estar vivo, ele não está morto. Eu não posso dizer, Jesus morreu, ressuscitou. Que é isso? Jesus morreu, ressuscitou, diga ao Senhor, aleluia. Isso é uma água que salta para a vida eterna. Foi isso que essa mulher falou. Enquanto 12 discípulos foram à cidade comprar comida para 13 homens e não evangelizaram ninguém, uma mulher com a vida toda torta largou o cântaro para trás e trouxe a cidade inteira para saber quem era esse Messias.
uma mulher. Jesus entrou naquela cidade, porque o verso 4 disse, era necessário passar por Samaria, e transformou aquela mulher que as pessoas apontavam o dedo e falavam um monte de coisa a respeito dela, na primeira missionária de Samaria. Jesus mudou a vida daquela mulher e através da vida dela, Jesus mudou a vida de Samaria, porque ela se colocou na posição. Os irmãos acham que ela pegou o cântaro de volta? Pegou, porque ela precisava pegar água no outro dia. Mas vocês acham que ela foi na meio-dia? Não. Ela foi de manhã. Feliz na vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Para vocês, lindas de Jesus. Eu era doida, sou doida de Jesus. Jesus mudou minha vida. Vou contar para vocês. Senta aí, gente. Senta aí em volta do poço que eu vou contar como é que foi a história. Virou a missionária de Samaria. Irmãos, o que nós estamos fazendo com aquilo que Jesus fez nas nossas vidas? O que nós estamos fazendo com o encontro que nós tivemos com Jesus? O que nós estamos fazendo quando nós descobrimos que Ele é o Messias enviado por Deus para as nossas vidas? Quando eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve lá na igreja? Eu não conheço a realidade da igreja. Eu não estou aqui congregando com os irmãos. E eu senti muito forte da parte de Deus uma mentalidade. Hoje em dia a palavra bonitinha é metanoia. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Mas é uma mudança de mente. É a gente entrar agora em 2025 com uma nova mentalidade. É a gente entender o que Deus quer para nós. E isso nós só conseguimos entender se nós estivermos alinhados com o propósito de Deus. Nós só conseguimos entender se nós estivermos abertos para este alinhamento. Porque se nós ficarmos no nosso comodismo, porque é cômodo, irmãos, a gente ficar quietinho, ali, deixa o pastor Varejo fazer, deixa a Valéria fazer, deixa as irmãs fazerem. Não, eu também quero fazer, eu também vou fazer a diferença. Se Ele me chamou, se eu tenho fôlego de vida, se eu estou aqui, Deus tem algo para a minha vida. Eu vou ser o primeiro da minha família, eu vou ser o primeiro do meu pai, eu vou ser o primeiro do meu trabalho, eu vou ser o primeiro da minha cidade. Eu não sei em que você vai ser o primeiro, mas seja o primeiro. Seja a primeira. Faça a diferença aonde você está. Deixe ter testemunho disso. Faça aquilo que aqueles que são os apóstolos, que são os discípulos, aqueles que estão cheios dos títulos, não estão fazendo. Só tem o título. Faça você. Queridos, só para encerrar, não tem noção de quanto tempo eu preguei. Olha só. É cedo, pastor. Eu vou falar algumas frases aqui, famosas frases de impacto, mas não é para impactar, não. É para a gente pensar. Estão cansados, irmãos? Está quente, né? Muito quente. É, muito quente. A igreja vai ficando assim. João 4,6. Jesus chega onde a religiosidade evitaria. Mas não adianta Jesus chegar lá para quebrar a religiosidade se a gente não permite essa quebra. Porque Jesus não invade lugar nenhum. Jesus chega, eis que estou à porta, diz que estou à porta e dou-lhe uma pernada. Não é isso que Bíblia, não. Eis que estou à porta, abra a porta. Deixe Jesus quebrar essa religiosidade. Em João 4, 7 a 8, Jesus é humano, é humilde e Ele valoriza as pessoas. Saiba a identidade que você tem em Jesus. Não deixe as pessoas dizer quem você é. Entenda a identidade que Jesus disse que você tem. Enquanto nós não entendermos quem nós somos em Cristo, nós vamos viver daquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós vamos viver fazendo aquilo que as pessoas dizem que nós temos que fazer. Nós temos que fazer aquilo que Deus disse que nós vamos fazer. Aquilo que Ele te empoderou para fazer. Porque Jesus passou na terra empoderando pessoas. E não é empoderar igual o mundo diz que empodera, não. Porque o mundo quer mudar
as regras, o mundo quer mudar aquilo que é princípio, nem isso que eu estou falando, não. É o empoderamento em Cristo. Ele empoderou esta mulher, empoderou para o Evangelho, empoderou essa mulher para a missão, empoderou esta mulher para arrumar a vida dela. É isso. Entenda a sua identidade em Cristo, se empodere em Cristo. Jesus atrai e dá atenção às pessoas. Ninguém me olha, ninguém me dá atenção. Ele te dá atenção. Conversa com ele. Fale com ele. Ele te ouve. E ele te responde. Ele não está me respondendo, você não está ouvindo. Você não está ficando quieto. Porque para a gente ouvir, a gente tem que ficar quieto. Vocês só estão me ouvindo porque vocês estão em silêncio. Se tivesse uma falação aqui, ninguém estava me ouvindo. Talvez você precise ficar um pouco mais quieto. Talvez você precise orar e ficar um tempo em silêncio. E falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? Fala, Senhor. Parar de ouvir as coisas que estão à tua volta. Parar de ouvir a rede social. Parar de ouvir a conversinha fiada à tua volta que está te desfiando do projeto de Deus. Começa a ficar quieto e ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Jesus gera conexão e diálogo com as pessoas. Apresenta propostas reais para a mudança de vida. Qual é a proposta de Jesus para a tua vida? Jesus tem mudanças de vida para nós, para todos nós. As propostas de Jesus, elas são constantes. Porque a nossa mudança, irmãos, é até a eternidade. Não pensa você que Ele vai mudar a minha vida amanhã e que acabou, não. Depois de amanhã muda de novo. Isso é o tempo todo, até a eternidade. Porque corpo transformado, sem precisar fechar a boca, sem precisar fazer uma atividadezinha física de vez em quando, é só na eternidade. Emocional, caráter, princípios, fruto do Espírito, é dia após dia. Confronta em amor, sem acusar, sem julgar. Não aceite julgamento de ninguém, não aceite ter o contato de ninguém. Porque só quem pode fazer isso é Jesus. Se você não está bem, se você precisa resolver a sua vida, se você tem um pecado, alguma coisa para resolver, resolva com Jesus. Resolva com o seu pastor. Peça ajuda ao seu pastor. Você tem pastor. Nós não estamos soltos por aí de qualquer jeito, não. A gente tem pastor. A gente tem auxílio espiritual. Procure ajuda. Foque na essência da adoração e não no ritual litúrgico, irmãos, pelo amor de Deus. Adore, adore, adore. Os serafins, eles têm 6 asas. Os irmãos já leram isso em Isaías. Eles tampam com 2, eles tampam os olhos, porque eles estão diante da face de Deus. E os serafins, eles passam todo o dia inteiro: Santo, 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 louvando e adorando a Deus. Aleluia. E por que nós não fazemos isso? Em que nós somos melhores? Adore, adore, adore. E olha, quando nós começarmos a ter uma vida de adoração, as outras coisas da nossa vida vão fluir. Escrevam isso no celular se tiver sem caneta. E depois me contem se não vai acontecer na tua vida. Ou vocês acham que o terremoto lá na prisão, com Paulo e Silas, aconteceu só porque eles eram bonzinhos? Aconteceu porque enquanto eles tinham apanhado, eles tinham sido chicoteados, eles tinham sido amaldiçoados, eles tinham sido envergonhados, eles estavam lá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por ele, por ele, para ele. São todas as coisas.
Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o encontro de Jesus é real nas nossas vidas. E a mudança na cidade, a mudança na nossa vida acontece. Causa impacto aonde isso acontece. E o resultado deste encontro não foi na vida de uma mulher de Samaria. O resultado deste encontro foi no meio de um povo. Hoje nós reclamamos tanto do jeito que o mundo está, né? O mundo está perdido. O mundo está de mal a pior. E o que nós, enquanto filhos de Deus, o que nós, enquanto cristãos, estamos fazendo para mudar isso? Será que nós temos sido uma mulher de Samaria que teve um encontro com o Messias, com o verdadeiro Messias, que jogamos essa religiosidade para lá e fomos falar dele? Ou nós estamos fazendo como o pessoal aí do título, né? Título no meio da testa, que Deus chegou e falou: que é isso, Jesus? Batendo papo com essa mulher? O que nós vamos decidir hoje fazer? Eu decido hoje ser como essa mulher que resolveu fazer deste encontro